eu lembro muito, assim, dos meus pais, né, tendo problemas, brigando. Meu pai sempre chamava minha mãe, eles iam conversar no quarto, né? Na época eu não sabia tudo o que acontecia, mas eles iam pro quarto pra conversar. Daí eu sempre escutava minha mãe chorando e minha mãe tava sempre chorando, né? Na época, né, na inocência, assim, da criança, eu não sabia o que acontecia, mas hoje em dia eu sei. Então eu sempre via ela com hematomas e meu pai fazia umas brincadeiras sádicas, assim, de me fazer imitar o choro da minha mãe, pra ficar rindo. Ele não batia tanto, assim, era mais um abuso psicológico mesmo que ele fazia. Teve algumas situações que ele chegou a bater. Às vezes ele tinha meio que uns surtos, assim, em casa, que dava medo, assim, sabe, dele fazer alguma coisa. E acho que não lembro se tipo, ele tava brigando com a minha mãe, alguma coisa assim. Aí ele tinha um surto, assim, de começar a andar, assim, pela casa, tipo, batendo porta e... Aí eu ia me trancar no banheiro, geralmente eu ficava com medo, eu ia me trancar no banheiro. Às vezes, isso acontecia às vezes, assim. Assim, tinha uma coisa assim, um clima constante na casa de que não podia causar nenhum incômodo para ele nunca, né? Então, assim, quando ele estava dormindo, não podia fazer barulho, só que às vezes ele dormia o dia todo, né? Então, a gente não podia fazer barulho, não podia falar alto. Se a gente brigasse, tipo, eu e minha irmã, assim, às vezes briga de irmã, né? É, ele corrigia, às vezes ele batia, ele gritava, ele humilhava. Então a gente, a maior parte do tempo, a gente ficava quieta mesmo, mas eu escutava toda noite. Esse período eu tinha entre 9 e 12 anos, foi mais ou menos assim, durante essa idade. Eu lembrava assim, toda noite eu escutava, né, ele batendo nelas, elas pedindo, às vezes eu escutava algum grito, elas pedindo para ele parar, eu cheguei a ouvir. Eu e minha irmã, a gente passava a noite, quase a noite toda em claro, várias vezes. Você com 10 para 12 anos e sua irmã? Ela tinha entre 7 e 10 anos. Mas assim, a gente fingia que nada acontecia, porque a gente ficava com medo. Então, assim, a gente tinha medo o tempo todo, medo dele. Às vezes eu lembro de algumas coisas assim, que eu tinha até esquecido, né? E eu percebo a gravidade, né, dos acontecimentos, das coisas que a gente passou. E assim, eu vejo como isso reflete na minha vida hoje em dia, sabe? Então, às vezes isso me deixa meio triste, né, de saber que atrasou a minha vida em vários aspectos, sabe? Eu não terminei os estudos e eu tô tendo que, assim, começar coisas hoje em dia que era pra ter começado anos atrás e mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu tenho uma vontade muito grande de realmente abraçar a vida, assim, sabe? Porque quando a gente vive num lugar assim, a gente sente que o mundo é muito escuro, sabe? E a gente não vê assim luz no final do túnel. E eu só fui experienciar isso agora, assim, na minha vida adulta, de realmente ver que, sabe, a vida tem coisas boas, tem felicidades e porque até pouco tempo atrás, realmente por conta dessas experiências, eu não via isso, sabe?